Você está deitado na cama. O teto acima da sua cabeça parece mais distante do que nunca. A luz do celular reflete em seus olhos cansados. Notificações se acumulam, promessas de um mundo onde tudo parece estar em movimento, menos você. Você rolou por feeds infinitos, viu sorrisos perfeitamente curados, vitórias alheias, frases motivacionais que, por algum motivo, te fazem se sentir ainda mais pequeno. E então a pergunta vem, como um sussurro incômodo no fundo da mente. Por que, mesmo fazendo tanto, você ainda sente que não é o suficiente? Não importa o quanto você conquiste, quantas metas cumpra, quantos elogios receba. Alguma coisa permanece faltando, um buraco invisível, mas constante. Uma voz sutil que diz, poderia ser mais, ainda não é o suficiente, olhe para os outros. Talvez você ache que isso é só parte da vida, que se sentir inadequado é normal. Mas e se eu dissesse que essa sensação é uma prisão construída com tijolos invisíveis, tijolos colocados desde a infância? Tijolos feitos de comparações, expectativas não ditas, olhares de desapontamento, silêncios em momentos cruciais. Você começa a lembrar, a primeira vez que seu esforço genuíno não foi celebrado. O elogio que só veio com um mas logo depois. A nota 9 que deveria ser 10. O corpo que deveria ser diferente. O comportamento que deveria ser mais adequado. O você que deveria ser outro. O bastante nunca parece ser agora. E aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais você busca ser suficiente, mais distante isso parece. Quanto mais você se molda, se aperfeiçoa, se adapta, mais você se desconecta do que você realmente é. É como correr numa esteira que acelera toda vez que você tenta alcançá-la. Uma corrida sem linha de chegada, sem prêmio, só exaustão. Agora pare um segundo e se pergunte, de onde vem essa sensação? Quem decidiu o que é suficiente? Por que você acreditou nisso? Será que você realmente falhou? Ou será que mediram sua vida com uma régua que nunca foi feita para você? Será que essa régua foi colocada nas suas mãos por uma sociedade que lucra com sua insegurança? Por uma cultura que diz, seja você mesmo, mas zomba quando você tenta? Carl Jung falava sobre a sombra, aquela parte nossa que escondemos do mundo e até de nós mesmos. Talvez a sua sombra não seja um traço obscuro, mas algo brilhante que você escondeu por medo de não ser aceito. Uma parte essencial de você que foi deixada de lado para que pudesse se encaixar. E cada vez que essa parte é ignorada, a sensação de insuficiência cresce. Então, o que é ser o bastante? É ter um corpo específico, um salário específico, um número de seguidores, uma paz inatingível, um ideal inalcançável que nunca foi verdadeiramente seu? Ou será que fomos programados para buscar o suficiente do lado de fora, porque, se olhássemos para dentro, talvez percebêssemos que já éramos o bastante, antes mesmo de começarmos a correr? Nietzsche dizia que a vida é uma constante superação de si mesmo, mas ele também alertava sobre o perigo de transformar isso em uma obsessão pela perfeição, uma negação contínua daquilo que somos no presente. A busca pelo mais pode se transformar em um tipo de vício existencial, sempre esperando a próxima conquista para nos justificar, para nos provar, para convencer a nós mesmos de que, enfim, merecemos existir em paz. Mas e se nunca vier? E se você passar a vida inteira correndo atrás de uma aprovação que nunca será dada, simplesmente porque o juiz que você tenta agradar não é real? É uma soma de vozes que não te pertencem? E se a pergunta não for como ser o bastante, mas por que você acredita que não é? Essa dúvida, essa ferida, ela tem história, tem raízes, tem arquitetos e, o mais perigoso, tem um preço alto demais. Porque quanto mais você tenta compensar o que acha que falta, mais você se perde. A verdade é que há um sistema inteiro, interno e externo, operando silenciosamente para te manter nessa roda, alimentando sua dúvida enquanto vende falsas respostas, incentivando sua comparação enquanto desvaloriza sua singularidade, celebrando produtividade enquanto destrói sua alma.
E agora, talvez pela primeira vez, você esteja prestes a olhar esse sistema nos olhos. Não para enfrentá-lo com raiva, mas para entender como ele se formou. Porque antes de poder se libertar de uma prisão, você precisa enxergar suas paredes. E essas paredes são mais antigas e mais profundas do que você imagina. Prepare-se para entrar nas fundações psicológicas e filosóficas de uma das maiores mentiras que você já acreditou: a ideia de que você precisa se tornar algo mais para ser digno de existir. Vamos descer mais fundo. Está pronto para ver o que está por trás da sensação de nunca ser o bastante? Você não nasceu acreditando que não era suficiente. Isso foi ensinado, sutilmente, aos poucos, como uma gota caindo sobre a pedra da sua identidade dia após dia, até esculpir uma cicatriz invisível. Nos primeiros anos de vida, você não questionava sua presença no mundo. Você chorava sem pedir desculpas, dançava sem plateia, se encantava com a própria mão. Você não precisava se justificar para existir. Você simplesmente era, e isso bastava. Mas algo mudou. Você aprendeu que existem regras invisíveis, que certos comportamentos ganham aplausos enquanto outros recebem silêncios constrangedores, que há jeitos corretos de falar, andar, comer, desejar, sentir. E quando você transgredia essas regras, muitas vezes sem saber, a punição não era física, mas emocional. A perda de afeto, o olhar decepcionado, o comentário envergonhado. Você começou a associar amor à performance, aceitação à adaptação, aprovação à renúncia de si. E assim nasceu o que Carl Jung chamaria de persona, a máscara social que você usa para sobreviver em um mundo onde mostrar quem você realmente é parece arriscado demais. Essa persona não é falsa, mas é incompleta. É uma versão editada de você, construída para agradar, evitar conflitos, pertencer. Por trás dela, vive o que Jung chamava de self, o seu verdadeiro eu, fragmentado, ignorado, exilado. E toda vez que você vive apenas na persona, o céu grita em silêncio: eu sou mais do que isso. Mas o mundo responde: não, seja apenas isso, e sorria. Esse conflito gera uma dor existencial, uma ansiedade sem nome, uma insatisfação crônica que você tenta aliviar com conquistas, aplausos, beleza, status, controle. Mas nada disso sacia, porque a ferida não é de falta de sucesso, mas de autenticidade, de pertencimento ao próprio ser. Nietzsche chamava isso de niilismo psicológico, a sensação de vazio quando nossas ações não têm ligação com um propósito interior, mas apenas com expectativas externas. É como viver uma vida de eco, ouvindo sua própria voz devolvida por muros que não foram construídos por você. Arthur Schopenhauer via esse dilema de forma ainda mais sombria. Para ele, o ser humano é impulsionado por uma vontade cega, um desejo incessante que nunca se satisfaz. Desejamos ser amados, admirados, respeitados. Mas ao conseguir, o alívio é breve, logo queremos mais. Porque não queremos as coisas em si, queremos o que acreditamos que elas dizem sobre nós. E o que é mais perigoso, não queremos apenas ser bons, queremos ser melhores. Melhores do que quem? Todos. Por quê? Porque alguém, um dia, nos fez sentir inferiores. Porque fomos comparados e a comparação ficou. Porque mediram nosso valor com a régua dos outros e agora é com essa régua que nos julgamos. Jean-Paul Sartre diria que vivemos sob o olhar do outro, que nossa identidade não é apenas o que somos, mas o que acreditamos que os outros pensam que somos. Assim, nos tornamos reféns de uma plateia imaginária, atuando o tempo todo, mesmo quando estamos sozinhos. Você sente isso, não sente? Aquela voz que diz, não está bom o suficiente, não é sua. Ela foi absorvida, copiada, incorporada. É a voz do professor que te humilhou, da mãe que te criticava tentando proteger, do pai que te comparava ao irmão, do chefe que nunca disse bom trabalho, dos amigos que só valorizavam versões moldadas de você. E mesmo que essas pessoas não estejam mais presentes, as vozes ficaram, eco dentro de você.
moldam suas decisões, guiam seus relacionamentos, condicionam seus sonhos. É a prisão sem grades. Aldous Huxley alertava sobre o perigo de sociedades que controlam não pela repressão, mas pelo condicionamento, onde não é necessário proibir, porque as pessoas já foram treinadas para desejar o que as mantém presas. Somos ensinados a querer o que os outros querem, a temer o que os outros temem, a rejeitar o que em nós é singular. E então buscamos uma versão de sucesso que nunca foi realmente nossa. Trabalhamos em empregos que não nos preenchem, cultivamos relações que nos esvaziam. Nos olhamos no espelho procurando um reflexo idealizado que nunca aparece. E quando fracassamos em cumprir essas expectativas impostas, não questionamos o sistema, nos culpamos. Como se o erro estivesse em nós, como se fôssemos defeituosos por não caber no molde. Mas será que o molde é que está errado? Viktor Frankl, sobrevivente de Auschwitz e psiquiatra, escreveu que a maior necessidade humana não é prazer, nem sucesso, nem aceitação, é sentido. Um propósito que faça nossa dor ter valor, um motivo pelo qual levantar, mesmo quando tudo parece ruir. Mas um propósito real só pode nascer quando paramos de viver a expectativa dos outros e começamos a escutar a verdade dentro de nós. E aqui está a raiz mais profunda da sensação de nunca ser o bastante. A desconexão entre o que você é e o que você acha que deveria ser. Enquanto essa lacuna existir, você continuará tentando preencher o vazio com coisas que só o aprofundam, como tentar apagar sede com areia, como tentar amar a si mesmo vestindo a pele de outro. Agora você começa a enxergar. O problema não é você, nunca foi. É o espelho quebrado com o qual você foi forçado a se ver. É a história que contaram sobre o que significa ter valor. É o ruído incessante que te impede de escutar a sua própria voz. Mas há mais, muito mais. Porque essa sensação não fica apenas em você, ela se espalha, contamina relações, sociedades inteiras. E suas consequências, embora invisíveis, são devastadoras. Está pronto para enxergar como essa mentira molda silenciosamente o mundo à sua volta? Prepare-se. As máscaras vão começar a cair. Você anda pela rua e vê rostos. Sorrisos polidos, olhos distraídos, corpos apressados. Todos fingindo que sabem exatamente quem são e para onde estão indo. Mas por trás das expressões civilizadas, algo range. Um ruído quase imperceptível, uma angústia que ninguém quer admitir. Porque admitir seria perigoso, seria reconhecer o que ninguém diz em voz alta. A maioria das pessoas está em guerra consigo mesma. E essa guerra é silenciosa, mas devastadora. Ela não estoura como bombas, ela apodrece por dentro. Ela não destrói cidades, ela implode almas. O sentimento de não ser o bastante não é só uma ferida emocional. É uma lente distorcida que contamina tudo o que você toca. E a parte mais cruel? Quanto mais você tenta compensar isso com perfeição, produtividade ou reconhecimento, mais distante fica da cura. É um ciclo vicioso e invisível. Você trabalha incansavelmente para provar seu valor, mas toda a vitória parece pequena demais. Você se esgota tentando agradar, mas a gratidão dos outros nunca é suficiente. Você se compara o tempo todo, mas nunca consegue alcançar aquele ideal fantasioso que vive na sua mente. É como correr em uma esteira. O esforço é real, mas o destino é uma miragem. A neurociência explica uma parte desse tormento. Seu cérebro é uma máquina de sobrevivência, não de felicidade. Ele está sempre em busca de ameaças, mesmo quando não há nenhuma. E sabe o que ele identifica como ameaça hoje? O julgamento social, a rejeição, a ideia de não estar à altura. Essa resposta de sobrevivência, herdada de quando sermos excluídos da tribo significava morte certa, ainda opera nos bastidores do seu comportamento. Quando você sente que decepcionou alguém, seu cérebro aciona o mesmo circuito que reagiria ao perigo físico: cortisol, adrenalina, hipervigilância. Você entra em estado de alerta, não por causa de um leão,
mas por causa de um comentário passivo-agressivo, uma curtida que não veio, um olhar que durou meio segundo a mais. O problema é que esse estado de alerta crônico não é sustentável. Você não nasceu para se odiar o tempo todo. Mas aprendeu. E agora, esse ódio silencioso dirige sua vida. Veja como ele se disfarça. Perfeccionismo. Não é busca pela excelência, é medo do erro. Autoajuda compulsiva. Não é evolução, é desespero para consertar algo que talvez nem esteja quebrado. Comparação constante. Não é inspiração, é autoflagelo. Relacionamentos tóxicos. Não são acidentes, são espelhos distorcidos que você procura para confirmar o que já acredita sobre si. Você começa a se perguntar: por que atraio sempre o mesmo tipo de pessoa? Por que me saboto quando estou prestes a conseguir algo bom? Por que me sinto um impostor mesmo quando sou competente? A resposta? Porque você não está vivendo a sua vida, está tentando provar que merece vivê-la. E esse esforço de provar esmaga tudo de mais autêntico em você. Você vira uma caricatura do que acha que deveria ser. Você começa a editar emoções, mostra as aceitáveis e esconde as vergonhosas. Você cria versões de si mesmo para cada grupo que frequenta, até não saber mais qual é a original. Essa fragmentação cobra um preço, cansaço existencial, uma fadiga que não se cura com sono nem com férias. É o peso de viver como um personagem cuja história foi escrita por outros. E quanto mais pessoas vivem assim, mais a sociedade toda adoece. Criamos uma cultura da aparência, da competição, do desempenho, onde ninguém pode fraquejar, onde vulnerabilidade virou fraqueza, onde não estar ok virou tabu. Essa cultura, moldada por algoritmos, padrões inalcançáveis e recompensas vazias, transforma seres humanos em marcas pessoais. Você vira produto, sua dor vira conteúdo, seu sucesso vira moeda, sua identidade vira performance. E ninguém questiona, porque todo mundo está exausto demais, ocupado demais, assustado demais. A verdade foi enterrada sob filtros, metas, métricas. E agora você se olha no espelho e não vê um rosto, vê uma missão inacabada. Você pode até se perguntar, mas não é assim que o mundo funciona? Não preciso lutar para ser alguém? E se eu parar de tentar, o que sobra de mim? Essas perguntas não são novas. Sartre já alertava, o ser humano está condenado à liberdade. Condenado porque, uma vez que você percebe que pode escolher ser qualquer coisa, você também percebe que pode estar escolhendo errado o tempo todo. E isso é angustiante. Mais fácil seguir um roteiro, repetir comportamentos. Mais fácil continuar tentando ser o bastante, mesmo que ninguém tenha definido o que isso significa. O padrão é absurdo, mas seguimos tentando alcançá-lo. E então, geração após geração, perpetuamos esse trauma coletivo. Pais que não se sentiam bons o bastante criam filhos para serem os melhores. Professores frustrados punem alunos criativos. Chefes inseguros exigem perfeição para se sentirem no controle. E o ciclo se repete. E se repete. E se repete. Mas talvez você esteja começando a ver que algo dentro de você está acordando, que esse jogo nunca teve fim, porque nunca deveria ter sido jogado. Talvez você esteja começando a perceber que existe uma forma de escapar, mas não por cima, não vencendo, não superando. A única saída é pela rebelião. Está preparado para questionar tudo o que ensinaram a você sobre valor, sucesso e identidade? Porque a próxima etapa não é suave, é subversiva e pode mudar tudo. E se o que te disseram sobre autoestima estivesse todo errado? E se essa busca incessante para ser o bastante não fosse um caminho, mas uma prisão? Você cresceu ouvindo que precisava melhorar, se superar, se reinventar. E talvez tenha acreditado que um dia, com esforço suficiente, atingiria o ápice. Seria admirado, invencível, finalmente completo. Mas o que ninguém te contou é que essa promessa foi uma mentira elegante. Porque a verdade brutal é:
Você nunca vai se sentir o bastante enquanto estiver tentando ser. A real libertação começa quando você para de correr atrás do valor e começa a questionar quem, afinal, estabeleceu o preço. A rebelião, portanto, não é violenta, é filosófica. Ela começa num sussurro, uma dúvida, uma desobediência interna. Você não precisa se tornar uma nova pessoa. Você precisa desaprender o que fizeram com você. Veja, a dor de não se sentir suficiente não é um defeito. É um sintoma de um sistema disfuncional, um que condicionou você a medir sua humanidade por métricas externas. Mas e se você parasse de competir? Nietzsche escreveu sobre o espírito livre, aquele que ousa destruir as velhas tábuas de valores e criar as suas próprias. Esse é o seu chamado agora, não para se moldar, mas para se dispersar. Para quebrar os espelhos distorcidos em que você se observa, para calar as vozes que você carrega, mas que nunca foram suas. Porque há um segredo que ninguém te contou. A única forma de se sentir inteiro é aceitar que você nunca será completo, e tudo bem com isso. A ideia de suficiência é um mito, uma miragem plantada no horizonte da sua mente. E quanto mais você corre, mais ela recua. A rebelião começa quando você vira as costas para essa corrida. Mas atenção, sair desse ciclo é assustador, porque ele te dá uma falsa sensação de propósito. Você pode sentir que, sem esse ideal a perseguir, tudo perde o sentido. E é aí que a liberdade verdadeira começa, não na segurança, mas no vazio fértil que sobra depois da desconstrução. Viktor Frankl dizia que o ser humano pode suportar qualquer sofrimento, desde que encontre um significado. E talvez, no fundo, você esteja buscando isso, não aceitação, não reconhecimento, mas significado. E o sentido da sua vida não está em se provar digno, está em viver com coragem, mesmo quando se sente insuficiente. Esta é a subversão mais poderosa: continuar, mesmo imperfeito, escolher, mesmo inseguro, agir, mesmo com medo. Veja o que isso muda. Você não precisa mais merecer amor, você pode apenas recebê-lo. Você não precisa mais ser o melhor, você pode apenas ser. Você não precisa mais combater o que sente, pode apenas sentir e seguir. Pense em todas as horas gastas tentando se tornar uma versão melhorada de si mesmo. Imagine se você usasse essa mesma energia para explorar quem você realmente é, por trás das máscaras, por baixo dos filtros, além das comparações. É isso que os verdadeiros rebeldes fizeram. Eles não pediram permissão, eles não seguiram padrões, eles escutaram aquela voz incômoda dentro de si, a mesma que te sussurra agora. E se eu já for o suficiente, exatamente como sou? Essa pergunta não tem resposta rápida. Ela é um portal, um convite, e você pode recusá-lo. Pode voltar à performance, à busca, à autoimagem domesticada. Mas se aceitar, então algo radical acontecerá. Você vai perceber que não precisa mais se explicar, nem se justificar, nem se encaixar. Vai ver que sua dor não te diminui, te conecta. Que suas falhas não te envergonham, te humanizam. Que sua sombra não te ameaça, te completa. Carl Jung escreveu que aquilo que negamos em nós mesmos acaba controlando nossas vidas. E que a verdadeira individuação só acontece quando integramos todas as nossas partes, até as que nos assustam. Portanto, aqui está o ato final de rebeldia: abraçar aquilo que você mais tentou esconder. Sua insegurança, sua inadequação, sua raiva, sua vergonha. Não para celebrá-las, mas para parar de fugir delas. Porque no instante em que você para de se defender de si mesmo, você se torna invulnerável. Não porque não sente mais dor, mas porque ela não te define. Não porque não falha, mas porque sabe que falhar não anula sua dignidade. Não porque conquistou algo, mas porque renunciou à necessidade de conquistar para existir.
Essa é a rebelião mais difícil, não contra o mundo, mas contra o condicionamento que habita dentro de você. Contra a crença insidiosa de que você precisa se tornar outra pessoa para ser amável, digno, vivo. Talvez, no fim, a pergunta não seja mais como ser o bastante, mas sim quem sou eu quando paro de tentar ser algo. A resposta não será lógica, nem imediata. Ela surgirá aos poucos, em silêncios, em gestos, em respiros. E quando vier, não parecerá uma resposta, mas um reencontro. Você achava que a libertação seria um clímax, uma explosão de certeza, uma resposta gloriosa soprando trombetas no fundo da sua mente. Mas ela chega diferente. Ela chega como silêncio. Um silêncio tão profundo que por um instante você não sabe se está ouvindo ou sendo ouvido. Você para, respira e pela primeira vez não está tentando melhorar nada. Você simplesmente é. E isso, estranhamente, não parece pouco. A verdade mais poderosa é essa. Não existe um você suficiente esperando para ser alcançado. Existe apenas você, agora, esperando para ser aceito. Você não é um projeto em construção, você é um processo em curso. Não é um enigma a ser resolvido, é uma existência a ser sentida. A maior mentira que te contaram foi que o valor é algo que se conquista. A verdade? O valor não está no topo da montanha, está no ato de escalar com o coração aberto. Não se trata de vencer a insegurança, mas de caminhar ao lado dela. Não se trata de apagar a dúvida, mas de viver com ela, sem deixar que decida por você. Você buscou tanto ser digno, e no fim, a dignidade não está em provar nada, mas em simplesmente continuar, com gentileza, mesmo nas suas quedas. Pense nos momentos mais autênticos da sua vida. Não foram quando você impressionou, foram quando você foi visto de verdade, às vezes por outra pessoa, às vezes só por você mesmo. É isso que você estava buscando o tempo todo. Ser visto sem filtros, ser amado sem performance, ser sem precisar justificar. Mas o mundo não sabe o que fazer com alguém que para de se auto-editar, porque sua liberdade confronta as prisões dos outros. E tudo bem. Você não está aqui para ser aceitável, está aqui para ser verdadeiro. E a verdade, às vezes, incomoda, mas também cura. Sartre dizia que estamos condenados à liberdade, porque não há essência antes da existência. Mas e se, no meio dessa liberdade, você descobrisse que não precisa criar um eu ideal? Que você pode apenas se permitir existir, e isso já é revolucionário? A existência não exige currículo. O agora não cobra explicações. Você olha no espelho e pela primeira vez não procura defeitos, procura presença. A falta que você sentia de algo, de alguém, de um sentido, talvez nunca tenha sido ausência. Talvez tenha sido só o ruído de uma mente condicionada a nunca descansar. Mas agora o ruído cessa. E o que sobra? Você, inteiro, imperfeito, humano. Você, com suas dores e seus encantos, com sua bagagem e sua beleza, com sua vergonha e sua coragem de continuar mesmo assim. O filósofo Alan Watts dizia: você não é um problema a ser resolvido, você é um ser para ser vivido. Essa é a virada. A libertação não é se tornar melhor, é parar de se esconder, é sair da armadura, deixar a luz entrar, mesmo que revele as rachaduras, porque são justamente as rachaduras que permitem que você se conecte com os outros, com o mundo, consigo mesmo. Imagine isso. Você entra em um quarto cheio de espelhos, onde passou a vida inteira tentando encontrar o reflexo perfeito. E então, um dia, você para de olhar para os espelhos e começa a olhar para o espaço entre eles. Ali, onde ninguém te ensinou a olhar, você encontra algo que não depende de aparência, de status, de validação. Você encontra o silêncio de ser. E nesse silêncio, encontra paz. E talvez, só talvez, esse sempre tenha sido o destino final. Não ser admirado, não ser invencível,
mas ser você, com tudo o que isso implica. E de repente, o medo de não ser o bastante perde a força, porque você entende que nunca foi sobre ser mais, foi sobre ser, com verdade. Você deixa de buscar aceitação e começa a viver como quem já a tem. Você deixa de exigir sentido e começa a criar significados com o que tem. Você deixa de lutar contra a realidade e começa a dançar com ela, mesmo que os passos não sejam perfeitos. Essa é a revolução silenciosa. A rendição não como derrota, mas como retorno. Retorno a si, à simplicidade, ao real. E quando isso acontece, você para de se perguntar: sou suficiente? E começa a viver como quem nunca mais precisará se perguntar isso.